episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Bulcão, médico veterinário, apresentador deste programa. Hoje a gente recebe aqui a Luana, falar um pouquinho sobre comportamento felino, né? Deixar ela se apresentar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, sou médica veterinária, trabalho exclusivamente com gatos, mais especificamente ainda com comportamento felino, atendendo os gatinhos aí com os mais diversos tipos de problemas de comportamento. E o que levou você a querer trabalhar com gato? Eu vou ser bem sincero, gato é um bicho meio complexo. Justamente por isso que Porque eu brinco, na verdade não é que o gato seja complexo, o tutor de gato ele é diferenciado. Verdade. Então, eu gosto muito de cachorro também, eu tive cachorros a minha vida inteira, tenho um cachorrinho hoje em dia também. Puxa só o microfone um pouquinho mais perto. Mas para trabalhar realmente, eu prefiro trabalho com gatos. Existe sim essa questão com o tutor, né? O tutor do gato ele é muito mais questionador, ele vai muito mais a fundo nas coisas. Ele é mais detalhista, né? Isso. Eu costumo dizer que é o tipo de cliente que chega para você com um artigo científico já. Então, se você não souber o que está acontecendo ali, ou não tiver pelo menos uma noção, não conseguir conversar com a pessoa, talvez você não consiga fazer um atendimento tão interessante, tão bom. Uhum. E o que leva você a querer trabalhar com comportamento? Então, eu tenho uma história com os gatos, né? Eu tenho 3 gatos atualmente, a Celina, o Bruno e a Cookie. Quem me segue no Instagram conhece as minhas crianças. E eu nunca tinha tido gato antes, né? Como eu falei, eu só tinha cachorro. E eu precisei levar minha gata ao veterinário e quando eu levei, na época era só a Celina, ela era filha única na época, foi uma experiência extremamente traumatizante. Tanto para ela quanto para mim. E eu vi aquele desespero, 3 pessoas segurando o gato e no cangote, puxando as patas, e eu, misericórdia, o que está acontecendo? E eu fui pesquisar, porque até então, na época eu era estagiária, né? Eu não sabia que existia a medicina felina. E eu pesquisei, descobri, me interessei nessa área e comecei a estudar, né? Focar minha graduação só para gatos. E nessas andanças, acaba que quem trabalha com gato, a gente não tem muito como distanciar da parte de comportamento, Uhum. né? E quando eu comecei a estudar essa parte de comportamento, eu vi que era ainda mais interessante. É a base para muitas das doenças clínicas, às vezes, que o gato desenvolve, muitos dos sinais clínicos que ele desenvolve, eu acabei realmente me apaixonando por essa área e decidindo focar nessa parte aí. Uhum. É porque o gato é muito comportamento, né? Uhum. Até para ele manifestar qualquer sinal clínico e tudo. Até porque o gato é um predador. Então, para ele se manifestar um sinal clínico, Sim. ele demora um pouco mais. Exatamente. Né? Tu colocando assim, um predador, modo de dizer, em sobre função, não, em função porque existe o mito de que o gato é um animal mais solitário. Uhum. Né? Eu sei que existem, eu já vi alguns documentários, tudo assim, colônias de gato em que eles se auxiliam durante o parto, eles auxiliam em toda a questão até do controle da população, Sim. de quem cuida do quê, de quem caça. Se organiza. Acaba que é uma sociedade bem organizada. Exato. Né? Isso assim, quando a gente parte para a questão dos felinos domésticos, tem esse estigma de que é um animal isolado e tudo. Mas se você pegar, por exemplo, leões eles costumam viver em colônias bem organizadas, a hierarquia bem definida. E quando você tem as colônias maiores, você também tem isso nos gatos, não? O gato doméstico, né, o Felis catus, é um animal que a gente considera como sendo social facultativo. Ele pode ou não conviver com indivíduos da mesma espécie. Então, normalmente em cidade, eles costumam se organizar, assim, em colônias. Aqui vai uma curiosidade, as colônias dos gatos, elas tendem a ser matriarcais. Então, você tem uma fêmea e com as suas filhotas aparentadas, os machinhos, eles ficam rotacionando ali para poder cruzar com essas fêmeas e a gente ter mais filhotes e aumentar a população naquele nível. Mas também a gente tem alguns outros indivíduos que eles podem viver de maneira solitária. Você comentou dos leões e justamente o único dos felinos, dos felídeos, que realmente vive em um grupo, que ele só consegue viver bem em grupo, é o leão, né? Os leões. Onças, panteras, entre outros Eles são felídeos. mais individuais, Exato. mais individualistas. Eles só vão se encontrar realmente na época da reprodução. Né? E os filhotes ficam ali com a mãe um tempo depois.
cada um pro seu canto. Sai que seu... Exato. Né? E aí você trabalha não só com comportamento, mas com clínica de felinos também. Isso mesmo. Com a parte de comportamento eu trabalho já há mais tempo. Então, desde antes de eu me formar, eu já mexia com essa área, né? E da parte de medicina felina, tem aí 1 ano mais ou menos que eu estou trabalhando com a clínica. E essa parte do comportamento, assim, além, obviamente, dessa observação, o que te levou a realmente escolher a parte de comportamento? Como você falou, você começou com isso antes de formar. Isso mesmo. Eu fiz um curso bem específico na época, era um lançamento, porque essa parte de comportamento felino, agora ela já está começando a engatinhar. A gente ainda não tem a mesma visibilidade, por exemplo, que o adestrador de cães. Eu não gosto muito de usar a palavra adestramento para gato, porque eu falo que é meio que rebaixar eles ali. Mas o trabalho que a gente faz está mais relacionado com modulação de comportamento. Que se o adestrador chegar para você, ele vai falar que é a mesma coisa que o adestramento. Então, o gato ele é muito mais sutil. Quando a gente fala de cães, quando a gente fala de cachorro, eles são muito mais expressivos. A domesticação do cão ela é muito mais antiga que a do gato, né? Então, se a gente for ver ali, os cães convivem com a gente... Rapidinho, quando você fala na questão de modulação de comportamento, é muito diferente de você condicionar um comportamento. Exato. No adestramento, você vai condicionar um comportamento. E na modulação, você vai modificar aquele comportamento. Isso, a gente trabalha principalmente com modificação de ambiente e de rotina. Né, para conseguir ali, o gatinho tá fazendo xixi fora da caixa, é alguma coisa na caixinha, é alguma coisa relacionada com a rotina, com o ambiente, tem outro gato ali que pode estar atrapalhando. Então, é um serviço bem é quase um CSI, né, o serviço de consultoria de comportamento que a gente trabalha. Eu vejo assim, porque, por exemplo, quando minha filha nasceu, eu tinha uma gata, a Juju, e, cara, era uma gata extremamente ciumenta. Então, ela era do tipo, se eu chegasse de plantão e não falasse com ela, fazia xixi em cima de mim, em cima da minha cama. Ela chegou uma vez a fazer minha mãe tinha era tipo como se fosse uma taça e tinha umas uvas daquelas de plástico. Sei. O povo tinha mania. Pois ela fez ali dentro, porque sabia que minha filha brincava com aquilo ali. Olha só. Nesse caso em específico, tem várias coisas que a gente precisa avaliar, né? Eu tenho uma cliente, isso tem uns 2 ou 3 anos já, ela até me mandou mensagem no final do ano passado, que ela tinha um gatinho lá e ele fez xixi no panetone dela. Ela tinha comprado um panetone, era Natal, botou o panetone em cima da mesa, o gato subiu em cima da mesa e fez o xixi lá no panetone dela. Aí, ano passado, ela mandou mensagem, Ana, só pra falar que esse Natal não teve xixi no panetone, que tudo deu certo. No caso desse gato em específico, vou só utilizar como exemplo, ele estava com problema de conflito com outros gatos da casa, né? Isso fazia com que ele se sentisse inseguro. E o gato é muito ligado com o cheiro. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, né? Mas o mundo do gato ele é olfativo. Numa tentativa de se sentir mais seguro dentro daquela situação, como era um objeto novo que estava sendo trazido de volta para casa, que, de novo, na cabeça do gato, pode ser visto como uma ameaça, para um gatinho que já está vivendo uma situação de estresse, né? Ele foi lá e fez xixi no panetone numa tentativa de ter um pouco de conforto. Então, olha, isso aqui é estranho no meu ambiente, me deixa ansioso. Para tornar esse estímulo menos ameaçador para mim, eu vou urinar, ele vai tomar o meu cheiro. Ele vai urinar como marcação de território. Como uma forma de marcação. A marcação de território não necessariamente são só os machos. Não. É muito mais comum nos machos, mas as fêmeas, né, até pela questão que eu comentei, da sociedade dos gatos ser matriarcal, elas tendem a ser mais territorialistas, né? O gato ele tem várias formas de marcação de território. Então, o próprio processo de arranhadura, que o gato vai lá no seu sofá, ou vai no arranhador dele, eles têm glândulas de feromônio entre os dedinhos. Então, quando eles arranham a superfície, eles estão deixando uma marca tanto visual, né, a arranhadura em si, quanto olfativa, né? O próprio processo que eles têm de esfregar o rostinho nas coisas, se esfregar na gente, é também uma forma de marcação de território, e o xixi em si, né? Só que o que acontece? A urina fora da caixa, quando ela se apresenta na forma de marcação de território, é um processo muito mais rápido. Então,
é muito comum eu atender, por exemplo, caso do gatinho que vai lá e faz o xixi no tapete do banheiro. Aí o que a pessoa decide fazer? Fecha a porta do banheiro pro gato não ter mais acesso. Só que veio uma visita, qualquer coisa que mudou, qualquer pessoa abriu aquela porta, o gato vai entrar lá e vai fazer. O gato é muito mais rotina do que o cão. Exato, exatamente. Né? Eu até, assim, eu sou muito relutante em internar alguns gatos só quando é realmente necessário, exatamente Isso porque eu mesmo. sei que às vezes essa mudança de rotina, por mínima que seja, pode desandar o trem todinho. E muitas vezes o paciente ele piora quando a gente interna. Eu tinha uma gata que eu precisei internar uma vez, filhote, persa e renal alterado. Nossa, que beleza. Uma maravilha. Graças a Deus ela hoje já está ela vai fazer 10 anos. Ela tinha 1 ano e pouquinho. Uhum. Cara, só que ela tinha o hábito de para comer, tinha que sentar, tinha que conversar, tinha que falar. Então, o período que ela estava internada era de praxe. Eu chegava, tinha que botar a comida, ficar ali conversando, para ela começar a comer. Então, e aí muitas vezes, exatamente, essa mudança de rotina faz com que ele pare de comer. E na maioria das vezes, se interpretar, voltou a comer, pode ir embora. Pois é. Com gato, isso vai ser muito mais difícil. Exatamente. É muito comum, na verdade, essa questão da alteração na rotina, tanto que no processo de modulação a gente trabalha justamente com isso. A rotina ela traz segurança para o gato. Uma coisa que eu sempre costumo comentar é que o pior sentimento que um gato pode ter é o medo. E o medo, pelo menos para eles, é a perda de controle da situação. Quando a gente está trabalhando com um gatinho que é muito assustado, e mais uma vez, pessoal, existe um consenso aí de que gatos são animais medrosos, isso não existe, tá? Se o gato ele é assustado com tudo, chegou gente na sua casa, ele se esconde, teve um barulho de fogo de artifício, ele se desespera, isso precisa ser trabalhado, tá? Então, baixa imunidade, uma série de outras coisas aí que a gente sabe que a gente não pode deixar acontecer, né? Para dar qualidade de vida para esses animais. Até porque essa própria modulação do cortisol no estresse atrapalha bastante, né? Exatamente. Pensando num gatinho que tem felve, por exemplo. Imagina, tudo que a gente não quer é estressar esse gato. Meu cunhado tem um gato, o Panqueca. Que nome lindo. Ele adotou, é porque ele estava morando em Portugal. E aí, quando minha esposa foi para lá uma vez, ela brincou que tem o período em que ele está possuído. Ele começa a correria para lá, para cá, para cá, para lá e para. Só que ele tem epilepsia. Então, agora eu sei que ele está penando porque meu cunhado exatamente mudou de Portugal para Madrid. E levou a rotina toda. 4 gatos. Caramba. Então muda a rotina. Isso tudo também faz com que muitas vezes essa questão dessa modulação seja necessária. Exatamente. O próprio processo de mudança, né? Porque imagina, qual que é a grande questão de mudar de casa? Você vai tirar todo o território do gato e jogar fora. Praticamente. Aí muitas vezes a pessoa, além de tirar o gato do ambiente, obviamente não estou dizendo para vocês deixarem o gato atrás da mudança, tá, pessoal? Aí, não, vamos trocar todos os móveis. Aí compra arranhador novo, compra caminha nova, compra... Tudo cheiro novo, chega tudo lá, coisa nova. O que tá acontecendo? Cadê minhas coisas? Onde que eu tô? Ele só reconhece você da casa, né? Porque nada ali vai ter o cheiro dele, nem o ambiente e nem as coisinhas dele que não foram na mudança. Uhum. E essa modulação, ela é complicada de se fazer? Leva tempo, acredito eu. Olha, varia muito de caso para caso. Então, quanto mais tempo o gatinho está apresentando aquela alteração de comportamento, então eu trabalhar com um gato que está fazendo xixi fora da caixa há mais de 1 ano, 3 anos, que às vezes chegam alguns casos mais longos assim para mim, é muito mais complexo do que eu trabalhar com um gatinho que está fazendo há 2 meses. Porque a rotina dele já passa a ser o fazer fora. Exato. Aí o gato acostuma, muitas vezes a gente fez tudo, mudou a rotina, colocou brincadeira, mudou o ambiente, e o gato continua fazendo, porque ele entendeu aquele ambiente ali, aquela parede, aquele sofá, como sendo um banheiro. Aí eu preciso fazer uma dessensibilização, entende? É um processo muito mais complexo. Mas eu trabalho num modelo de formulário onde o tutor ele preenche ali com as informações, fala da casa, fala da rotina, fala o que está acontecendo. Eu leio esse formulário e já planejo mais ou menos como é que a gente vai fazer. Pra já ter como se fosse uma receitinha ali, um passo a passo. E no caso do tutor de gato, esse formulário acaba sendo mais
completa, né? Bem completa, tanto que eu coloco. Tem cliente, assim, que escreve parágrafos e parágrafos. E alguns clientes, às vezes, acontece escrever 2 linhas. Aí eu preciso falar, oi, tudo bem, eu preciso de mais informação. O meu atendimento, ele tem duração média de 2 horas. Né? Às vezes um pouquinho mais, até dependendo do caso. Eu atendi uma tutora na sexta-feira que ela tinha 12 gatos. Aí você imagina, eu trabalhar com 12 gatos. Né, Ian? É porque a Ianca tem todos. Aí, pois é. Então, eu sempre peço pra responder com pelo menos 24 horas de antecedência. Porque tem gente que escreve muita coisa, mas eu realmente prefiro trabalhar com mais informação do que com pouca informação. Porque às vezes são detalhes. Eu já atendi caso que o gatinho deixou de usar a caixa porque o tutor mudou a cor da parede da sala. Foi só isso. E o gato surtou. E eu vejo muito, principalmente aqui em Brasília, que a gente tem muito apartamento, Uhum. né? E aí, às vezes, uma reforma num vizinho desanda o trem todinho, Exatamente. né? Por conta do barulho, por conta dessa questão toda. E acaba que quanto mais informação você tem, até se teve obra perto, se não teve, Exato. quanto tempo, quando começou, isso te ajuda bastante. Pois é, que às vezes a pessoa fica, não, mas isso é relevante, mas não é. Pro gato não é, pode ser pra pessoa. Então, eu sempre falo pra gente ter empatia, justamente, e tentar ver a situação pelo olhar do gato, né? Eu tô falando muito da questão do xixi, porque é o que o pessoal costuma se Acaba incomodar sendo a mais. reclamação, É o mais frequente porque acaba que tem um odor mais forte. Exato, incomoda, estraga o móvel e a pessoa vai ficando cada vez mais irritada. Até que tem um momento que ela simplesmente bota na cabeça dela que o gato tá fazendo xixi fora da caixa pra irritar. Como forma de vingança. Porque existe um imaginário popular de que gatos são vingativos. Mas isso não Mas a existe. minha era. Ah, tá vendo? Não, eu brinco que a minha era exatamente como eu falei, cara. Era se eu chegasse. Tinha. Eram as únicas vezes realmente que ela fazia fora. Por exemplo, chegava do plantão, ligava o videogame e jogava videogame. Sentado no chão. Ela vinha pedir pra subir no meu colo, como ela fazia sempre. Bonitinha. Fazia xixi no meu colo e ir embora. Mas, ó, vamos tentar pensar como a Mas sua aí gata. eu sei por quê. Porque geralmente eu tinha o hábito de chegar, falar com ela e tudo. E às vezes eu chegava muito cansado e realmente eu Cheio ignorava. do cheiro de outros animais. Eu ignorava ela. E aí eu até entendo, Tá vendo? Empatia. né? Eu até entendo a situação. Mas porque realmente tem-se essa ideia de que o gato não é carinhoso, que o gato não tem, que o gato é ligado ao ambiente, Gosta da casa, não do dono. né? E não é muito assim. Não, são muitos estigmas, na verdade. A gente falou do processo de domesticação do cão, que tem mais de 10 mil anos. Do gato, a gente tem em torno aí de 2.500, 4.000 anos. É porque, assim, eu não sei se eu tô certo, mas na verdade, assim, o cão, ele foi domesticado porque percebeu-se que ele tinha uma atuação melhor no serviço. O gato foi meio que domesticado por conveniência. Mas foi mais ou menos eles que se aproximaram Né? da Assim, gente. Beleza, eles estão matando os ratos que estão no estilo aí, vamos deixando. São bonitinhos, faz um ronronzinho ali, vamos trazer esses bichinhos pra perto da Né? gente. Já diferente do cão. E eu acho que Sim. muito desse estigma que tem do gato pode ser também em função dessa própria domesticação. Sim, sim. E as pessoas são muito acostumadas com cães, né? Então o cachorro vai lá na porta e vira barriga, aquele desespero. Os meus gatos, eles me recebem na porta, mas eu sei que não são todos os gatos que fazem isso. Então eles são muito mais sutis, né? Então tem gente que vai falar que gato não é doméstico, que é semi-doméstico, mas não é bem assim. Eles são considerados, sim, animais domésticos, só que o processo de domesticação do gato é muito mais recente, como eu comentei. Então eu costumo brincar que a gente não teve tempo ainda de estragar o gato, igual a gente estragou o cachorro. Seja em questão de comportamento, de fisiologia, de anatomia. O fato do gato enterrar as próprias fezes está muito ligado com essa mensagem ancestral que ele tem na cabeça dele. Então, ele ainda vai preservar muitas características do ancestral selvagem dele, que é o gato silvestre da Líbia. E assim, como eu estava falando, esse formulário tem que ser bem completinho, né? Sim. Então Para que você tenha um direcionamento. Isso mesmo. Eu tenho as perguntas, elas vão desde se o gato ronrona, porque sim, é uma informação muito importante, até, por exemplo, se a pessoa tem prateleiras em casa onde o gato consegue subir, ou quantas caixinhas de areia tem. Obviamente, para o gato que
tem um problema de conflito, que também são casos que eu atendo bastante, o protocolo dele vai ser muito diferente de um gatinho, por exemplo, que é medroso, que tem medo de visita, ou que tem medo de fogo de artifício. A doutora Selma esteve aqui, a gente estava conversando exatamente sobre essa questão do número de gatos. Uhum. Tem uma galera que é meio doida. Né? E aí sai juntando Polêmicas. juntando gato. E eles acabam tendo que estabelecer uma hierarquia. Uhum. Porque eles vão viver ali em uma colônia. Então eles precisam estabelecer uma hierarquia. Uhum. Existe um número X ou você consegue fazer essa adaptação independente do número de gatos e, obviamente, dependendo do espaço que você tem. Porque a gente está falando assim, não é pegar, pô, você mora numa kitnet de 28 metros quadrados e tem 6 gatos. Às vezes Vai o dar pessoal ruim. tenta, viu? Mas vai dar ruim. Com certeza. Assim, um número fixo não tem, mas o que eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: quem quer um gato novo, quem precisa de um gato novo é você, tutor. O gato, ele não quer. Ele não quer outro indivíduo ali para competir com ele. Raríssimas exceções, eu conto no dedo da mão, assim, às vezes que eu realmente cheguei e falei, pro seu caso, realmente é interessante adotar um segundo gato, um terceiro gato, casos muito específicos. Na grande maioria das vezes, eles vivem muito bem sozinhos. A gente está falando de animais que eles vão viver, quando a gente fala das próprias colônias, eles podem ocupar áreas de até 10 quilômetros, com até 8 indivíduos adultos. Por mais que a sua casa seja grande, você não vai ter esse espaço todo. Assim, a época que eu morei numa chácara, Uhum. eu tinha 5. Mas aí uma das fêmeas que eu tinha resgatado, antes da gente conseguir castrar e tudo, ela pariu mais 4. Uhum. Então, acabei ficando com 9, mas era uma chácara. Eles Sim. viviam soltos. E era família também, então eles acabam se organizando então você melhor. acaba tendo um convívio melhor. Uhum. Né? Mas assim, como eu falei, uma kit de 30 Não metros tem quadrados, como. você não tem como. A organização dos gatos, você comentou sobre hierarquia, eles não se organizam numa forma de pirâmide. Uhum. Então a gente não tem tipo um gato alfa dominante sobre os outros gatos. Eles costumam se organizar de maneira linear. Então é muito comum uma pessoa que tem ali 3, 4, 5 gatos, você perguntar, como que é a organização dos gatinhos? O Bolinha, quando chega na sala, ele é super dominante, não deixa ninguém subir no sofá. Mas quando chega lá no quarto, é a Florzinha que manda e não deixa ninguém subir ali na mesa de cabeceira. Então, eles se organizam de modo que cada um fique com uma parte do território. Quantos gatos a pessoa pode ter em casa, no fim das contas? Depende muito da personalidade desses gatos. Tem gato que nasceu para ser filho único. Não importa o que você faça, por mais que a gente faça um trabalho de modulação, de introdução estruturada, porque a gente nunca pode chegar e introduzir um gato de uma vez naquele ambiente. Ele nasceu vou largar ele aqui, vou trabalhar e deixar ele se entender. Tem muita gente que faz isso, aí dá conflito, dá briga, dá xixi fora da caixa. Então, mas se você tiver um gato, por exemplo, que é mais tranquilo, a gente pode pensar em introduzir mais um, sempre de maneira gradual. Então, quem vai me dizer o número é muito mais os gatos que a pessoa já tem, a personalidade desses gatos, do que necessariamente uma relação de acordo com o tamanho da casa, por exemplo. Mas, e como é que é essa apresentação, então? Entre gatos? Nunca pode ser de maneira repentina. De novo, a questão da colônia, a gente sempre vai utilizar muito como exemplo, porque, como eu falei, eles são domesticados há pouco tempo, então eles vão preservar muitas características. Um gato, para ser introduzido numa nova colônia, pode levar de 6 meses até 1 ano, tá? Numa situação de vida livre. Então, esse gato vem, ele dá uma andada ali no perímetro do território, urina aqui, urina ali, tenta entrar, toma um sacode e sai, e fica nesse vai e volta até uma hora que ele é aceito naquele grupo ali. Em casa, a gente não tem essa possibilidade toda, mas é importante entender que precisa ser de uma forma gradual. Então, eu sempre recomendo, antes de trazer um gatinho novo, já fazer um preparo com os gatos da casa, porque vai mudar a rotina, vai mudar o cheiro do ambiente. Então, restringe um cômodo ali onde os gatos já vão deixar de ter acesso, né? Isso tem que ser antes, justamente, de trazer o gatinho novo. Aí faz como se fosse um quartel-general desse gatinho.
caixinha de areia, água, comida, Até para que ele se sinta brinquedo. confortável antes Exato. Antes de ter que lidar ali com os donos da casa, né? Como que ele sabe que o outro gato que é o dono? Pelo cheiro. Então ele chegou num ambiente ameaçador, que tem ali 2, 3, 4 gatos que ele nunca viu na vida, não são parentes, e aquele território está repleto do cheiro desses indivíduos e ele acabou de chegar. Então a gente precisa esperar esse gato estar adaptado ali com o ambiente que a gente introduziu ele primeiro, e depois vai fazendo a adaptação de maneira gradual. Então faz uma troca de cheiro, faz uma associação positiva. A última das últimas etapas é realmente a gente deixar os gatos se verem. Porque o contato visual para eles é muito ameaçador também. Isso é mais fácil quando você pega um gato filhote do que quando você pega um gato já adulto. A adaptação de fêmea com fêmea também tende a ser muito mais complexa. Então, você tentar adaptar 2 fêmeas adultas é relativamente complexo, né? Agora, quando a gente está trabalhando com um filhote ou com 2 gatos machos, e aquela questão da personalidade também, não adianta você ter um gatinho, às vezes um gatinho idoso, super tranquilo em casa, que já não brinca mais tanto, e trazer um filhote que é ligado no 220. Porque ele vai correr atrás desse idosinho, vai morder o rabo dele e pode gerar conflito aí também. E existe também gatos que se adaptam mais fáceis. Né? Assim, eu falo, por exemplo, meu irmão foi adotado por um gato há algum tempo atrás. Foi um gato que chegou, a princípio ele achou até que fosse macho. O gato foi chegando e entrava dentro da casa dele, deitava com ele no sofá e foi ficando. E de um tempo pra cá, esse gato trouxe mais outro gato. O comparsa dele. Então eu brinco com meu irmão que, na verdade, quem adotou foi meu irmão que foi adotado. Exatamente. Né? E isso pode acontecer. Sim. Principalmente quando a gente fala em casa. Porque às vezes a casa ali não sei em relação à mudança, quanto tempo levou e tudo mais, mas às vezes aquela casa já fazia parte do território desses gatos. E o seu irmão chegou depois. Então eles já poderiam estar por ali, aí chegou, verdade, entrou. Meu irmão mora lá já tem quase uns 15 anos. Então ele foi adotado mesmo. É. Eles consideraram o seu irmão um recurso muito importante. A gata chegou lá e foi ficando. Tinha carinho, foi ficando, e agora apareceu mais um. E pronto. Foi ficando. E meu irmão acha, inclusive, que essa gata é castrada. Porque ele já tá com ela, já tem acho que uns 2 anos. Ela nunca deu cio, nunca emprenhou. Agora ela trouxe um gato macho. Então ele acredita que ela seja castrada. Provavelmente, nesse tempo todo. Porque nesse período todo vive certeza. Um monte de gato por volta. Já deve ter uma colônia por ali. Então, muito provavelmente, acho que pelo número, pode ter sido que ela tenha sido resgatada, castrada e solta. De novo. Porque, mas existe essa possibilidade de... Sim, sempre. Seria o mais natural, na verdade, o gato escolher o ambiente onde ele quer estar. Mas na prática acaba que a gente vai ali, esse aqui dessa cor eu não tenho. E traz pra dentro de casa. Exatamente. Mas, e essa questão desses... tipo Feliway, esses trem, ajuda ou não ajuda? Os feromônios. Então, eles funcionam como auxiliares. Mas é igual minha mãe sempre fala, né? Não é veneno. Veneno é aquele negócio que você usa ali uma vez, sozinho já resolve. Os feromônios, eles precisam ser utilizados associados à modulação de comportamento, né? Não é só botar na tomada ali... Se for um caso muito leve, uma coisa muito simples, então fogos de artifício no final do ano, vai usar ali pra deixar os gatinhos mais tranquilos, legais. Agora, se seu gato tá fazendo xixi fora da caixa, tem 3 anos, não vai ser lá o Feliway que você vai ligar na tomada que vai resolver o problema. Às vezes a pessoa tem uma caixa só pra 3, 4, 5 gatos. Aí o gato tá fazendo xixi fora da caixa porque ele tá incomodado que a caixa tá suja. O Feliway não vai resolver. Então, é que nem remédio, tem que ter uma indicação realmente, e junto com a indicação, associar a modulação de comportamento. E quanto tempo leva pra você conseguir modular um comportamento? Obviamente vai variar de qual comportamento que você quer modificar. Exatamente, varia muito de caso para caso. Eu costumo trabalhar aí num período de cerca de 2 semanas até 4 semanas, aí 1 mês e meio. Mas os casos de adaptação entre gatos tendem a ser um pouco mais complexos.
Se forem gatinhos tranquilos e a gente conseguir fazer a introdução realmente do zero, a pessoa entrou em contato comigo antes de pegar o gatinho novo, fica muito mais fácil. A gente consegue uma taxa de sucesso muito melhor. Agora, quando é um comportamento que já está se apresentando há bastante tempo, porque, por exemplo, o xixi fora da caixa, a marcação de território é um comportamento natural do gato. Arranhar é um comportamento natural do gato. Pode ser indesejável para nós, seres humanos. Mas pro gato ele não tá fazendo nada de errado. Não é como, por exemplo, um gatinho que tá comendo plástico, que é a tal da síndrome de pica, né? Que é uma coisa que não é natural daquela espécie, comer plástico. O gatinho que mama em cobertor, que também é um comportamento que as pessoas acham fofo bonitinho. e que é normal, mas também não é. Então varia bastante caso para caso. Há quanto tempo tá acontecendo? Qual caso que é? Quantos gatos são? O ambiente da casa? Por aí vai. E, como eu falei, né? Como você trabalha essa modificação da rotina, você vai modular o comportamento também do tutor, né? Sim. Ele é um fator principal nessa Exato. mudança. Eu costumo dizer que é igual dieta, né? Então eu sento lá com a pessoa, conversei 2 horas. Estou acompanhando ela 2, 4 semanas. Mas se entrar aqui e sair aqui, não resolve. Obviamente, o que eu tento trabalhar para diminuir a chance disso acontecer é justamente dar o background da parte de comportamento. Então, olha, o seu gatinho, ele tá se sentindo assim, assim, assado. Ele tá realizando esse comportamento porque ele tá assim, assim, assado. Justamente porque as pessoas criam essa parede e vão lá rotulando o gato. Ah, não, é ciumento. Ah, não, é chato. Ah, não... E quando a gente rotula o bichinho, é uma tendência do ser humano. A gente espelha sentimentos nossos, emoções nossas nos animais. E quando a gente faz isso, atrapalha o meu trabalho, né? Porque você não entende o que está acontecendo. E atrapalha o gato também, porque ele sente. Então, o gatinho que você cria essa emoção negativa em cima dele, ele percebe que você fala com ele de um jeito diferente. Ele percebe que você vai passar na sala, você não olha para ele. E tudo isso interfere lá no xixi que está acontecendo no seu sofá. E também a própria observação desse comportamento, porque eu não sei se é mito ou verdade, mas na verdade sim. O gato é extremamente comunicativo. Então ele vai ter um miado para cada situação. Né? Cabe a você também tentar entender aquilo. Exato, porque eles são vítimas, na verdade. Não é puxando sardinha pros meus pacientes, gente, mas eles não têm culpa. Então a gente tirou ali um animalzinho que caçava de 15, 20, 30 vezes por dia, colocou ele dentro de uma kitnet com outros 10 gatos sem nada para ele fazer. É óbvio que ele vai ter ansiedade, é óbvio que ele vai ter alteração de comportamento. Então eu sempre trabalho de uma maneira a criar uma empatia do tutor em relação ao próprio gato, porque principalmente esses casos mais antigos a pessoa vai criando uma imagem muito negativa, e a partir do momento que ela entende, tipo, nossa, realmente, meu gato tá sofrendo. E é sem vitimismo, é realmente mostrando, olha, você tá indo contra esse comportamento que é natural do seu gato. E aí, por isso que ele faz o xixi ou ele destrói o seu sofá. Aí a pessoa entende, fala, não, beleza, então eu tenho parte de responsabilidade no que tá acontecendo. Eu que trouxe esse gato novo sem fazer a introdução correta, exemplo. E aí ela se torna muito mais disposta a realmente resolver o problema do gato e, consequentemente, o problema dela também. E assim como os cães, os gatos precisam também passear, por assim dizer? Ou não há tanta necessidade? A questão Porque do passeio... já vi alguns... Passeando no peitoral, bonitinho... não são para todos os gatos. O que acontece? Às vezes o pessoal olha ali no Instagram e acha lindo. Ai, que lindo, gatinho na coleira. O gato da pessoa tem 10 anos, que ele vive no apartamento fechado, nunca saiu. Você vai botar um peitoral nele, ele vai ficar duro assim, ó, estatelado no chão, não vai querer andar. Aí a pessoa pega, solta esse gato lá no corredor ou no meio da rua com peitoral, né? Com cheiros diferentes, barulhos diferentes, cachorros passando pra lá e pra cá. Então, não é pra todo gato. Alguns, eu tenho 3 gatos, dos meus 3 eu tenho 2 que gostam de passear no peitoral bonitinho. Eu tenho uma específica que gosta só de ir na bolsa, que é a Celininha, ela não gosta de andar no chão, ela gosta de ir na bolsa no shopping. Mas eu já atendi os casos contrários, então que a pessoa ensinou o gato a passear, acostumou o gato a passear, só que aí a rotina mudou e ela não pôde mais levar o gato pra passear. O que aconteceu? Ele começou a fazer xixi na porta. Ele chegou no ponto de fazer xixi na tutora também.
porque ele estava frustrado, porque ele queria sair, ele acostumou com aquilo, e a tutora não tinha mais na rotina a disponibilidade de tempo de levar ele para passear. Então, são várias coisas que precisam ser avaliadas antes de introduzir isso. Mas não é uma necessidade básica do gato. Mas um gato bem adaptado pode também reduzir um pouco a ansiedade. Pode. Nesse estímulo diferenciado. Para gato, eu sempre gosto muito de trabalhar com a questão das brincadeiras. Porque eles são predadores, eles são caçadores. E eles caçam várias vezes ao dia. A gente precisa dar estímulo para esses gatos. Uma coisa que eu sempre vou trabalhar na parte da consultoria é justamente essa questão das brincadeiras. Quando a gente fala de cachorro, quando a gente fala de cão, as pessoas já existe um senso comum de que o cão ele precisa passear. Isso aí já está na mente das pessoas. Só que o gato ainda não. Então a pessoa pensa no gato e imagina o Garfield comendo lasanha e dormindo o dia inteiro. Não é normal um gato dormir 16, 18 horas por dia, gente. Esse gato tá depressivo, ele tá... Nós, como seres humanos, a gente tem celular, a gente tem internet, a gente tem Netflix, a gente pode ler um livro, se você for cult. O gato, se você não der nada pra ele fazer, ele vai dormir. Quer dizer que ele tá bem? Não. Ele tá apático ali, estatelado no chão, sem nada pra fazer. Então a gente precisa brincar com esses gatos. E aí, nesse caso também, é o que a grande maioria do povo reclama às vezes, que o gato perturba a noite inteira, mas na verdade é porque ele passou o dia inteiro sozinho e sem nenhum estímulo. Exatamente. Então quando você chega, ele tá ligado no 220. Querendo gastar aquela energia. Exato. Os gatos, eles não são noturnos, mas eles são crepusculares, né? Então é justamente ali no amanhecer do dia e no entardecer. E se você não gastar nesse... Eu costumo fazer uma relação com um balão, né? Então ele vai enchendo aquele balãozinho ali durante o dia. Quando a gente brinca com esse gato, a gente pega esse balão e murcha ele pra ele ficar mais tranquilo, ficar mais calmo, gastar essa energia. Se a gente não brinca, o balão ele não explode, mas graças a Deus eles não explodem. Mas sabe quando você pega a bexiguinha de festa e não dá nó e solta ela assim, ela sai... É isso que acontece. E aí essa ansiedade também pode levar a um monte de outros problemas. A própria lambedura psicogênica, gato aí que corre atrás da cauda. Gatos não são animais agressivos, mas às vezes a pessoa vai passar, ele vai lá e morde a canela da pessoa, tá caçando ela. Porque ele não tem nada pra fazer. E também assim, vale a pena assim, a gente frisar também que essa observação do comportamento também tem que ser, além de ser detalhada para te ajudar bastante, pode ser também sinal de alguma patologia, de algum problema. Sim, com certeza. A gente está falando assim, o gato que urina fora da caixa durante 2 anos, pô, tranquilo, é uma alteração de comportamento. Mas o gato sempre fez certinho. Sim. Aí começa, de repente, a fazer fora. Se você consegue eliminar essa questão comportamental, aí vale a pena tentar ver o porquê. Exatamente. Eu não gosto de... Não é puxando sardinha pro meu lado, tá, gente? Mas eu não gosto de ver o diagnóstico comportamental como um diagnóstico de exclusão. Né? Porque às vezes acontece de um caso que era visivelmente que o gato estava fazendo o comportamento por uma questão de comportamento. A pessoa não tinha caixa de areia dentro de casa, e aí foi no veterinário, lá, um monte de coisa, e não era nada clínico. Né? Mas com certeza existem sim variações da parte clínica. Então, um gatinho, por exemplo, que está se lambendo até ferir, ele pode ter um fungo, ele pode ter uma sarna. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Quando o cliente entra em contato, é porque eu atendo muita gente que não é de Brasília também. Esse atendimento eu consigo fazer online. Então, quando a pessoa é daqui, eu peço, né, fazer uma consulta clínica primeiro, dependendo do caso. E se é de fora, eu falo para levar no nem sempre essa alteração... Quando a gente fala de uma alteração que já é perpetuada, né, você pode pensar na questão do comportamento. Sim. Mas é algo, por exemplo, do nada ele começa a urinar fora da caixa, ou com sangue, não é comportamento. Veterinário urgente. Né? Por isso é que eu falo assim, é muito rotina, muita coisa realmente em gato a gente percebe que é questão de comportamento, mas tem que saber também diferenciar o que é comportamental e o que não é. Sim, com certeza. Mas você sabe que até pelo o tipo do xixi que o gato faz, eu consigo dizer se é clínico ou se é comportamental. Sim. Então, normalmente, gatinho que faz pequenas pocinhas de xixi no meio da sua sala, ou justamente com alteração de cor, alteração de cheiro, clínico. Agora, gatinho que busca, por exemplo, um tapete para fazer, que é um local absorvível,
pode ser uma insatisfação com a caixa. Então, o próprio gato, ele me mostra isso muitas vezes, né? Às vezes a pessoa... morro de dó dos bichinhos. Tá super bravo com o gato, que tá fazendo xixi fora da caixa, vai ver o bichinho tá com cistite. Né? Então, realmente é importante avaliar. Uhum. E aí, como você falou, então, na verdade, assim, essa diferença do local onde ele vai fazer também pode determinar se é comportamental ou não. Exato. Né? Isso mesmo. E É muito complexo. interessante, não é legal? É complexo. Eu adoro meu trabalho. É complexo, assim. Porque, como eu falei, tem-se muito estigma do gato. Como eu falei no começo. Fora. Ser individualista, ser bravo, ser... E, na verdade, é só você adaptar aquela rotina. Eu falo que eu sou uma tradutora. Então, o gato fala e ele tá tentando mostrar pra pessoa alguma coisa, eu chego e traduzo. Falo, olha, seu gato quer dizer isso. Pra gente realmente entender, criar essa sintonia. Porque o cachorro é pop. O cachorro tá na TV, o cachorro tá na novela, tem filme de cachorro. O gato não. O gato é o vilão. O gato é o Lúcifer da madrasta da Cinderela. O gato é o gato que engana ali no País das Maravilhas, a Alice. Então, isso cria, não é à toa que as pessoas têm no imaginário popular que o gato é um ser individualista, sozinho. Nossa, meus gatos... Até na própria Inquisição, o gato era muito ligado à questão das bruxas. Na época da Idade Média, ao oculto, né? É porque o gato sempre foi... E eu acredito que vai continuar sendo ainda durante muito tempo, que a gente não vai conseguir estragar os gatos igual a gente fez com os cachorros. Ele é muito místico, né? Então, sutil. Até tem uma cena, acho que do Constantine, em que ele vira e fala que o gato é o ser que caminha entre os dois mundos. Exatamente. Aí você imagina uma senhorinha super católica. Eu lembro uma vez que eu tava passeando com a Celina na rua, e a Celina é uma gata preta, que é a minha primeira gatinha. E ela tava, ai, que bonitinho. Aí ela olhou assim, é um gato? Eu falei, é. Ela, de gato eu não gosto não. E foi embora. Eu falei, nossa, tá bom então. Mas por que que a galera tem esse estigma tão grande, né? Porque, pelo menos os gatos que eu já tive, eles eram extremamente carinhosos, queriam estar sempre perto da gente, com exceção de uma endemoniada que eu tinha lá. Que, por exemplo, eu brinco com essa história que ela era meio antissocial, mas, por exemplo, minha filha mexia com ela. Inclusive, quando ela fazia coisa errada, minha filha pegava ela no colo e brigava. Se eu fosse pegar ela, fazer qualquer coisa. Ela, às vezes, rasgou a camisa minha inteirinha pra dar vermífugo. Minha filha, na hora que ela fazia uma besteira, ela pegava, segurava, brigava. Ela não fazia nada. Nada. Eles acabam escolhendo uma pessoa da casa, tem muito disso também, né? Mas eu sempre falo que só não gosta de gato quem nunca teve. Porque eles são extremamente carismáticos. E eu falo que é como se você tivesse uma mini oncinha na sua casa, um mini leãozinho. Então eles sobem nas coisas, eles brincam com as patinhas, eles escalam. Então a gente tá, igual eu falei, a questão do cachorro ser muito pop, e são animais completamente diferentes. Então você não pode esperar que um gato tenha a mesma atitude ou o mesmo comportamento, ou te receba na porta, ou vire a barriga pra você, como faz um cachorro. Né? Eles vão manifestar afeto de uma maneira muito mais sutil, e eu ouso dizer que eles ensinam muito pra gente nessa parte de relacionamentos também. E hoje em dia o número de tutores de gato tem crescido mais. Sim, estamos tendo mais trabalho. E é um aumento muito rápido. Então a gente tá pegando essa sociedade acostumada com cães e dando gatos para essas pessoas, o que é ótimo. Os gatinhos, eles precisam ser adotados, mas falta justamente o conhecimento do comportamento felino, que é realmente a base para a convivência com o ser humano. A própria questão do miado, você não vê um gato miando para o outro. Eles não se comunicam entre si através de miado. Os miados é uma vocalização que eles desenvolveram para comunicação com o ser humano. Então, você não tá entendendo o que eu tô falando? Vou desenhar pra você. Porque eles entenderam que quando eles miam, quando eles vocalizam, a gente dá alguma coisa, ou interage com eles de alguma forma. Mas a linguagem do gato, ela se dá muito mais por expressão facial, posicionamento de orelha, dilatação de pupila, posicionamento de bigode, e o próprio corpinho, então posição da cauda, postura, do que necessariamente por miar, por vocalizar. E o crescimento até da própria clínica de felinos hoje em dia já tem avançado bastante. Tem.
Tem. E a parte de comportamento Uhum. acabou crescendo junto, né? Normalmente o primeiro módulo da pós de graduação em clínica de felinos é é um capítulo só sobre comportamento. Então, porque não dá pra você separar uma coisa da outra. Obviamente, eu acabei me aprofundando muito mais nessa parte. Eu recebo indicação, inclusive, de colegas que são veterinários de felinos, que vem toda a parte clínica ali e não resolveu. Aí passa pra mim. As clínicas também, a gente está aumentando o número de clínicas, até aqui em Brasília, a gente já está com algumas aí específicas para gato. E eu realmente acredito que o futuro é a gente realmente ter essa divisão entre a clínica canina e a felina. Eu vejo muito lá no consultório, o meu movimento, ele é de 80% a 90% cão. Né? Eu atendo muito pouco gato. E eu vejo exatamente por conta dessa questão da gente ter esses locais específicos. Por quê? É muito menos estressante para um gato se você for para um ambiente próprio do que, cara, às vezes você chega na recepção ali, tem um pincher esguelando, brigando com um outro shih tzu que tá ali e o outro esperando com um Rottweiler. Então acaba sendo muito menos estressante para o gato. Sim, e o tutor do gato, ele busca muito essa exclusividade. Né? Então, um atendimento especializado, um consultório específico que tem lá o Félio, então ele já sabe o que é o Félio, e ele vai buscar justamente esse atendimento, porque existe essa preocupação com o gatinho. Esse serviço que eu trabalho, eu sei que é uma coisa extremamente específica, eu não sou, sei lá, psicóloga de gato. Se alguém virasse pra mim e falasse que eu ia trabalhar com isso há 7 anos atrás, eu falava, não, que isso? Isso não existe. Porque é um ramo que tá crescendo. Eu vejo assim, cara, esse ano eu faço 20 anos formado. Então, cara, quando eu formei, especialista, mas era um ou outro. E hoje em dia a veterinária já se ramificou bastante. Isso é lindo. Sim, sim. E eu vejo que com isso, que esses nichos de mercado específico foram começando a ter o seu valor. Sim, tem espaço para todo mundo. Essa é a grande questão. Se você for um profissional bem especializado, que realmente tem amor pelo que faz e correr atrás, sempre vai ter alguém ali que vai pagar pelo seu serviço, que vai buscar aquilo pelo bichinho, né? E isso é muito bom, né? Eu realmente espero que as pessoas se especializem mesmo, sejam em cães, sejam em gatos, para que cada um fique ali na sua caixinha e a gente consiga se organizar entre si pelos próprios animais. Pelo bem do cachorro, pelo bem do gato, pelo bem do cavalo. E por aí vai. E eu vejo exatamente assim, esse período essa questão da clínica de felinos especificamente, cara, eu vejo isso como um avanço muito bom. Porque, cara, eu trabalhei em hospital, logo assim que eu formei e tudo, cara, a internação era basicamente uma só. Aí você tem o gatinho lá que tá ruim, precisando ficar internado, sendo lá do cachorro latindo, perturbando. Como que melhora esse paciente? Não melhora. Então, no fim, eles são os maiores beneficiados, né? Onde eu vi que tinha uma internação muito bem separada foi quando eu fiz meu estágio final. Isso em 2003. Ali em Jabuticabal. Onde tem. Em Jabuticabal, onde o gatil de internação era num prédio completamente diferente e distante de onde ficavam os cães. Faz toda a diferença, porque hoje em dia a gente já tem estudos, a gente já tem órgãos, né, específicos para essa parte de medicina felina, que é muito bom, muito, muito bom. E como é que você vê a questão do crescimento dessa questão do comportamento felino? Né? Porque a gente sabe, assim, o veterinário comportamentalista já é algo que tem começado a crescer um pouco mais. Mas realmente a galera acaba direcionando muito para cão. Sim. Porque é o que, teoricamente, se tem mais alteração comportamental. Na verdade, eu acho que tem mais alteração comportamental porque é mais fácil de identificar. Reparado. Exatamente. Porque você tem mais gente reclamando de um comportamento específico X. Do gato, acaba que essa observação começou a ficar maior. Sim, tem crescido justamente junto com a clínica de felinos. Então as pessoas começaram a atender mais gatos, a buscar esse atendimento especializado e começaram a ver, poxa, nem tudo é clínica.
tem uma parte de manejo. E tem muita coisa que a gente trabalha a parte clínica, mas que se a gente não vê a questão comportamental, o gato vai continuar adoecendo. Então, se ele tá segurando a urina ali porque ele não tá gostando do tipo de areia que tem na caixa, às vezes a caixa tá limpa, mas ele não gosta da textura da areia na pata dele. Ele vai segurar aquela urina ali, ele vai ter cistite, ele vai desenvolver um cálculo por conta disso, né? Então, a parte do comportamento felino ainda tá engatinhando, realmente é uma coisa ainda muito, muito recente. A gente já tem aí alguns profissionais no mercado, tem muita gente que é biólogo também, que trabalha com essa parte. Tem gente que é cat sitter e mexe com essa parte de comportamento também, mas a parte do veterinário, de felinos, comportamentalista, ainda é uma coisa muito, muito específica. E como é que você vê essa possibilidade de crescimento? Porque eu acredito que seja uma área que vai ter um crescimento muito grande. Uhum. Olha, eu não sei dizer aqui em Brasília, porque realmente a maior parte dos meus clientes é de fora. Eu atendo muita gente aqui, mas atendo muita gente também de São Paulo, de outras regiões do país. Montar uma clínica de comportamento, eu acho uma coisa totalmente viável. A gente já tem algumas de comportamento para cão e para gato, mas eu acho super viável fazer uma de comportamento só para gatos. Uhum. Desde que seja um atendimento bonitinho, especializado, individualizado. Até porque é um paciente diferenciado. Exige tempo. Eu costumo brincar, inclusive, que, cara, atender gato é muito bom. Eu gosto. Porque eu brinco assim, que dependendo do tutor, você só bota a mão ali para dizer que você examinou. Porque ele vem com um histórico tão detalhado. Sim. Que muitas vezes você já consegue ter ali, possibilidades muito grandes. Exatamente porque o tutor de gato é detalhista. Ele observa tudo, então isso facilita muito. Quando eu pego um tutor desse na parte de comportamento, é muito bom. Porque às vezes a pessoa não está entendendo o que está acontecendo, mas ela quer entender. E isso aí facilita bastante o trabalho também, né? Os meus clientes, os meus pacientes, às vezes são clientes que eu acompanho por meses. Né? Tem gente que fez uma consultoria comigo há 2 anos, aí volta para fazer uma nova porque vai mudar de casa, ou tá pensando em adotar mais um gato. Então já sabe que o serviço existe, então volta para buscar ali a orientação. Isso ajuda bastante para que esse animal que vai ser introduzido, ou esse animal que vai para uma outra casa, se adapte muito melhor. Sim, e eles ficam muito mais felizes. Que é o meu objetivo, no final das contas, é deixar os gatos felizes, é deixar os tutores felizes com esses gatos, que a gente diminua, ou se Deus quiser um dia anule totalmente essa discriminação que tem, porque não é porque as pessoas são malvadas e ninguém gosta de gato, mas é porque é falta de conhecimento. Então a avó não gostava de gato porque um dia um gato mordeu a canela dela, mas às vezes esse gato tava brincando com ela lá atrás e ela não entendeu, tomou aquilo como uma vingança. Então a gente precisa limpar essa janela, né, para que as pessoas consigam realmente ver ali o gato como gato. Ver que assim, até a própria interação do gato com o tutor não é a mesma do cão. Exatamente. O gato ele vai se manifestar de outras formas. E cada um com seus encantos, né? O cachorro bonitinho, fofinho, o gato também bonitinho, fofinho, do jeito dele. E cada raça também tem um comportamento diferenciado. Sim, a diferença entre as raças de gato não é tão grande quanto a gente tem nas raças de cães. Tem lá os cães boiadeiros, pastores, sim. Aí tem os terriers, que cada um vai ter um comportamento diferente. O gato acaba sendo muito mais sutil, mas a gente tem sim gatos que são um pouco menos ativos, outros que são mais agitados. Até engraçado porque o Maine Coon, né, que é aquele gatão gigante, super bonito, ele é um gato tranquilo. Agora, aquele que parece uma oncinha, eu esqueci o nome Bengal. dele. Esse mesmo, o Bengal, não é um gato para principiante. Eu não teria um Bengal. Que bicho é elétrico pra cacete. Não para um segundo. E ele precisa de passeio. Ele precisa passear, ele precisa ter alguém que brinque. Normalmente eu costumo recomendar as brincadeiras aí pelo menos 2 vezes por dia. Um Bengal, o céu é o limite. Então exige tempo. E o enriquecimento do ambiente também ajuda bastante, né? Totalmente indispensável. De novo, aquela questão do processo de domesticação muito recente, o gato ele precisa de espaço, principalmente espaço vertical. Espaço horizontal, assim, de chão,
muitas vezes para eles não fazem diferença, não faz tanta diferença. Então é diferente para mim, por exemplo, um gatinho que chegou a uma visita e esse gato se esconde embaixo da cama e, ai meu Deus, eu não estou aqui, por favor, vão embora. De um gato que tem uma prateleira, tem uma gatificação e ele sobe no nicho, e eu falo que é como se fosse a pedra do Rei Leão, né? E ele consegue ter a visão ali de todo o território. Ele vai se sentir mais seguro. Exatamente, porque é o que ele buscaria na natureza. Então chegou alguma coisa estranha aqui no meu território, eu vou observar isso de longe, porque antes deles serem predadores, eles também são presas de animais maiores. Isso é um ponto muito importante. Então eu vejo meu território, me sinto mais seguro, quando eu tiver vontade, eu desço. E então você ter você adquirir um gato não é simplesmente, beleza, gostei do gatinho, vou pegar. Você tem que preparar esse ambiente para ele, né? Exatamente. Principalmente gestão de tempo, né? Essa questão das brincadeiras é algo que eu bato muito na tecla, porque realmente faz muita diferença. Às vezes a pessoa até brinca, mas brinca do jeito errado, não faz a simulação de acordo com o movimento da presa. E a boa parte dos problemas de comportamento vão estar relacionados com o fato do gato estar ansioso, porque ele não está gastando essa energia. Então, voltando na questão de, mas até quantos gatos essa pessoa pode ter? Depende de quanto tempo ela vai ter. Se você botar aí uma média, que é o que eu faço normalmente, de 15 minutos de brincadeira para cada gato, de maneira individual, porque eles são caçadores solitários, então não adianta você fazer uma brincadeira coletiva com seus 15 gatos, tem que ser um por um, separado, bonitinho, para não ter conflito. Bota no lápis, eu tenho 3 gatos, são 45 minutos de manhã, 45 minutos à noite. Bota aí 5, 6, 7, 10 gatos. Uhum. Então não é só água, comida e caixinha de areia. Existe o manejo do ambiente, existe a organização da rotina também. E essas brincadeiras não necessariamente precisa de muita coisa cara. Pois é, um cadastro, gente. Não vai deixar o gato sozinho no cadastro pra ele não engolir. Tá? Não tem um corpo depois estranho vai dar trabalho pra operar. Vai dar trabalho pra operar, tempo de recuperação vai ter que dar e remédio. gasto. Exatamente. E porque eu vejo assim, cara, meus gatos adoravam muito brincar com bolinha de papel, cara. Bolinha de papel alumínio. Sabe, são coisas... Eu brinco que tem... Acho que tinha um desenho, acho que é do Tom e Jerry. Que o gato... Persegue o rato? Não, que ele se preparava pra correr. Que ele faz assim. Então, a minha gata, cara, a hora que ela via a bolinha de papel, ela enlouquecia. Porque ela sabia o que ia botar no chão, a hora que eu preparava pra dar o peteleco, ela já se abaixava todinha. É bonitinha. Então eu fazia, cara, e ela ficava um tempão ali com aquela bolinha. Tá Sabe? Então são coisas que você consegue fazer sem precisar muito gasto. Exato. Gato, Né? na O seu verdade, gasto, na verdade, é de tempo. Exato. Gato é um animal extremamente econômico, se a gente for parar pra pensar. A gente tem o gasto com a caixinha de areia, e areia tem, mas são menos vacinas. Não precisa passear, não precisa de pet shop. Então, quando a gente bota na ponta do lápis, existem várias vantagens em ter gato, gente. Adotem. De preferência, adotem. Né? E seu Instagram? @consultoria felina. Né? Eu queria agradecer. Eu que agradeço. Bastante. Eu acho que a gente conseguiu aí ter um apanhado de que não é só pegar e botar o gato em casa, depois, dessa cor eu não tenho, vou trazer mais um. Precisa ter tempo, precisa distrair esse gato para que você evite as situações de estresse, né? Porque a maioria dos problemas dos gatos vai estar muito relacionado ao estresse. Estresse que leva a ansiedade, que vai deixando todo doido da cabeça também. Então, assim, já finalizando, às vezes a gente demora, sei lá, 1 mês para fazer uma introdução, 1 mês e meio. Para gatos que vão viver 20 anos, 25 anos, que a gente sabe que tem gatinho vivendo tudo isso hoje em dia. Eu já tenho 25, cara. Em harmonia. E a mesma coisa, se você simplesmente introduz de qualquer forma ou faz de qualquer jeito, vão ser 20, 25 anos de inferno para você e pro gato. Porque eles vão estar sempre tentando estabelecer ali quem é que manda. Exatamente. É briga, conflito, é xixi. Então, tenham justamente essa empatia. Tentem ver realmente o que o meu gato tá querendo me dizer com esse comportamento. No que eu tô, não fazendo de errado, mas o que eu tô deixando passar. Obrigado. Né? Eu que agradeço o convite. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, toda essa parte de curso para internet, videoaula, o que vocês precisarem, a galera aqui faz. Né? Dizer que a gente também está no Spotify. E é isso. E até semana que vem.